Transição entre os movimentos. O final do movimento moderno e a transição para o pós-modernismo é considerado uma data simbólica. Às 15h32 de 15 de julho de 1972, o conjunto habitacional Pruttigal, nos Estados Unidos, veio abaixo. O conjunto estadunidense se tornou um dos lugares mais marginalizados e violentos da cidade em que foi implantado. Ficou fortemente estagnado e sua demolição coincidiu com um momento em que se contestavam fortemente os valores do modernismo, sendo essa a principal razão para a eleição do momento de sua demolição, como o último suspiro do movimento. Consequentemente, as ideias do Cian, de Le Corbusier e de outros apóstolos do alto-modernismo cederam cada vez mais espaço ao surgimento de diversas possibilidades, dentre as quais apresentadas pelo influente livro Learning from Las Vegas, de Robert Venturi, Scott Brown e Steven Eisner. O centro dessa obra, como diz seu título, era insistir que os arquitetos aprendessem mais com o estudo de paisagens do que com a busca por ideias abstratas. Era hora de construir para as pessoas, e não para os homens, diziam os autores. As torres de vidro, os blocos de concreto e as lajes de aço, que pareciam antes destinadas a dominar todas as paisagens urbanas, foram progressivamente sendo substituídas por blocos-torre, ornamentos, praças medievais, vilas de pesca, fábricas e armazéns renovados e paisagens de toda espécie reabilitadas, tudo em nome da defesa de um ambiente urbano mais satisfatório. A arquitetura pós-moderna tem seu auge nos anos 70 e 80, com novas propostas arquitetônicas, assim como fazer uma crítica ao movimento anterior, ao excesso de funcionalidade onde a forma seguia a função, já que o agora prevalece ao impacto visual. Características. Inicialmente, na arquitetura pós-moderna, a cenografia muitas vezes sobrepunha o abuso da técnica, e ainda podemos encontrar obras com um total desligamento das relações entre interior e exterior, misturas de estilos históricos, metáforas, ironias, valores desconexos com a realidade, excesso de ornamentação, composição e decomposição de elementos construtivos, colagem e uma quebra total das referências históricas modernistas. Objetivo. O maior desafio dos arquitetos pós-modernos foi conseguir resolver a separação entre o gosto das elites que criam os ambientes e os diferentes tipos de público que irão utilizar esse espaço. Se antigamente o cliente não participava diretamente da idealização do projeto, agora ele passa a ser o protagonista juntamente com o arquiteto, pois a sociedade permite que o público participe, cabendo ao arquiteto traduzir esses diversos gostos com bom senso. Fases. A arquitetura pós-moderna pode ser definida em três correntes básicas: historicista, regionalista e high-tech. As duas primeiras estão mais ligadas aos valores históricos e locais, enquanto a última usa e abusa de novas tecnologias e detalhes construtivos. Comparação entre a obra moderna e a pós-moderna. O movimento moderno, principalmente, pregou duas ortodoxias: o privilégio dado ao espaço interior e a função na atividade de projetação, e a necessidade de continuidade entre as duas instâncias, devendo o exterior expressar o interior. A postura, então, é aquela de que o edifício, em sua aparência externa, deve expressar a ordem e ser um continente em um limite para a complexidade interna das funções que abriga. Como exemplo marcante está a Vila Savoy. Como todos os edifícios de Le Corbusier desse período, uma planta complexa é encerrada em uma forma simples de natureza geométrica. Já no movimento pós-moderno, temos uma desobediência explícita dessas ortodoxias, e assim iremos exemplificar e analisar a Casa Vanna Venturi, concluída em 1964 pelo arquiteto pós-modernista Robert Venturi. Sua planta é extremamente complexa e contraditória, bem ao gosto do arquiteto. Vila Savoy. A Vila Savoy é conhecida como um dos maiores ícones da arquitetura moderna e foi projetada por Le Corbusier, construída entre 1928 e 29 na França. Foi originalmente edificada para ser uma residência de fim de semana para um casal com um filho, residentes em Paris. A obra representa um momento de síntese de Le Corbusier,
quando pela primeira vez o arquiteto teve a possibilidade de concretizar integralmente suas proposições apresentadas nos 5 pontos para uma nova arquitetura. A família que o contratou tinha o desejo de viver no campo. Tinham, assim, um parque formado por um campo cercado de árvores. Assim, eles estariam ligados a Paris por um caminho de 30 minutos de carro e a casa estaria em meio à grama como um objeto. Le Corbusier propõe os seguintes pontos na casa. Pilotis, liberando o edifício do solo e tornando público o uso desse espaço antes ocupado, permitindo inclusive a circulação de automóveis. Ao se apoiar neles, a casa libera um espaço para o terreno, para mais jardins e, ao mesmo tempo, transparências visuais são criadas, pois temos uma perspectiva olhando por baixo do imóvel. É como se a construção fosse bem leve e se equilibrasse sob o pedestal central. Terraço-jardim, transformando as coberturas em terraços habitáveis através da impermeabilização, em contraposição aos telhados inclinados das construções tradicionais. Planta livre, resultado direto da independência entre estruturas e vedações, possibilitando maior diversidade dos espaços internos, bem como mais flexibilidade na sua articulação. Fachada livre, também permitida pela separação entre estrutura e vedação, possibilitando a máxima abertura das paredes externas com vidro, em contraposição às maciças alvenarias que, outrora, recebiam todos os esforços estruturais dos edifícios. As fachadas são construídas para iluminar e possibilitar uma bela vista aos arredores. Na Vila Savoy, as 4 fachadas pouco diferem entre si. E por último, as janelas em fitter, que permitem uma iluminação mais uniforme e vistas panorâmicas do exterior. As janelas são um elemento muito importante. Ao olharmos, por exemplo, o bosque lá fora, nós temos a impressão de ver uma paisagem, de um quadro, onde a janela é a moldura. E isso vai bem de acordo com a concepção do projeto de não interferir na natureza, apenas contemplá-la. Segundo Le Corbusier, a casa é uma máquina de morar e a Vila Savoy foi projetada seguindo tal ideia de forma plena. A casa se caracteriza por um volume prismático branco, de planta quadrada, elevada do solo sobre pilotis. A parede externa foi rasgada por longas janelas horizontais. No interior, sob o bloco principal da casa, o recuo do volume que articula as entradas define um espaço coberto, de transição entre interior e exterior, criando uma possibilidade de um caminho coberto para o automóvel chegar até a garagem, passando pela entrada principal. Os pilotis reforçam a ideia de liberação do solo, estabelecendo um espaço aberto. No interior, a inversão de sentidos entre a escada e a rampa evidencia a complexidade do fluxo da casa, produzindo diversos estímulos distintos na medida que se caminha no interior. O piso térreo concentra os espaços de serviço, entrada e respectivos dispositivos de circulação. No primeiro andar ficam os espaços nobres de habitação, organizados em torno de um terraço-jardim. A partir do primeiro piso, a rampa continua exteriormente, em direção ao terraço, onde curvas emolduram vistas de paisagens. O material empregado é o mais simples possível, o concreto. A obra não interfere na natureza, mas é sua espectadora, como se fosse um objeto, sem atrapalhar nada. A luminosidade e as cores presentes no interior também são elementos mais importantes que a construção da mesma. E tudo isso é muito inovador para a época. A casa é completamente desprovida de decoração na sua parte exterior. A atenção de Le Corbusier foi para o trabalho com o espaço, o material, a forma, a cor e a luz. A casa também é conhecida como Les Heures Claires, as horas claras, por causa da grande luminosidade que há dentro dela, mesmo durante o inverno. As cores usadas no interior também são muito interessantes. Elas são vivas e formam um contraste com o branco e acentuam a luz. Casa Vanna Venturi. Poucos edifícios terão recebido tantas páginas escritas quanto essa pequena casa construída por Robert Venturi nos primeiros anos da tumultuada década de 1960, em um pacato subúrbio da Filadélfia. A casa foi projetada durante 5 anos, com a explícita intenção de confrontar todos os princípios vigentes da arquitetura do movimento moderno. Em cada detalhe, em cada ângulo de visão, existe alguma coisa de estranho, de oposto ou contraditório com as determinações da grande arquitetura modernista americana ou europeia. Intenção. A
Apesar da forma e aparência simples, alguns de seus detalhes, que somente se revelam ao público especializado e atento, formam uma outra ideia de casa, cuja intenção é o confronto com o famoso lema "menos é mais". Entre os movimentos artísticos da época, o próprio Venturi a encaixa na pop art, com seu gosto pela colagem, pela cultura popular, pela comunicação direta e imediata, pelas figuras do dia a dia, pela aplicação da escala, pela sua aversão à abstração e à alta cultura elitista. Poderia dar combustível às ideias do jovem arquiteto de 35 anos. São janelas, antenas, frontões, vergas, telhados, chaminés, que vão receber o tratamento pop, voltando a ser janelas e portas, e não abstratos vãos de iluminação e acesso, telhados, e não abstratos planos de cobertura, e assim por diante. Esses elementos, porém, independente de recuperar o seu significado vernacular, serão colocados de maneira desconcertante pelas dimensões e posicionamento, enfatizando a compilação de significados sobrepostos. Planta. A casa foi projetada para abrigar uma viúva idosa, tendo no pavimento térreo seus aposentos principais. Uma generosa sala com dois principais ambientes, uma varanda lateral a noroeste, um dormitório principal e um dormitório para acompanhante, ambos a sudoeste, ladeado por um banheiro completo. A planta ainda inclui uma cozinha e uma pequena despensa. A planta é fechada em um retângulo cuja proporção é pouco maior que 2:1. Tanto na planta como na fachada, vemos uma intenção de simetria, que é desmentida pelo ligeiro deslocamento da lareira. Para se acessar o espaço principal, o caminho é estreito e tortuoso. O visitante é obrigado a mudar de direção pelo menos 2 vezes para poder chegar ao espaço principal. Uma curiosa disputa que parece ocorrer entre elementos arquitetônicos é aquela entre o pilar isolado e a esquadria. Estruturalmente falando, poderia ser visto como desnecessário, de vez que Venturi optou pela inexistência de pilares aparentes, e as paredes laterais da varanda poderiam perfeitamente incluir o elemento estrutural. O elemento, entretanto, contém um duplo significado. Parece que esse pilar vai homenagear a figura sagrada do movimento moderno, Le Corbusier. A coluna isolada é, em parte, um elemento irônico. Lembra a grade de pilotis dos projetos da década de 20 de Le Corbusier. Mas, ao eliminar a grade e, ao mesmo tempo, reintroduzindo as paredes portantes, Venturi deixa o elemento tanto para lembrar o sistema ausente, como para significar sua ruptura. Dadas as posições dos compartimentos, os dormitórios estão praticamente escondidos. A intenção de Venturi de acomodar elementos circunstanciais, deixando-os disputar entre si, criando uma realidade complexa, vai apresentar-se também no teto da sala de jantar, que apresenta uma sobreelevação a partir de determinado ponto e permite a inclusão de um meio lanterninho. No pavimento superior, temos apenas um estúdio dormitório, com um pequeno banheiro e um balcão dando para os fundos da casa, que Venturi projetou para seu próprio uso. Fachadas. Por trás de sua aparente singeleza, é um repositório de ideias distintas, de alegorias e alusões. Um cuidadoso jogo de proporções que inclui dimensionamento das partes componentes, janelas, telhado, chaminé, friso, e faz parecer muito menor do que de fato é. As janelas são diferentes em forma, mas que se equilibram com relação ao eixo central, um procedimento moderno. Esse equilíbrio, entretanto, é contaminado pelo ligeiro deslocamento da chaminé. O lintel cimbrado, um arco simbólico feito de uma moldura de madeira que reforça a ideia de centro de entrada principal, está sobreposto a uma verga de concreto, deixada aparente, isto é, o elemento clássico e simbólico se sobrepõe ao elemento tectônico. A janela de guilhotina da esquerda, um elemento da arquitetura vernacular, encontra uma resposta na janela em fita à direita, um elemento da arquitetura moderna. Venturi optou nessa casa, como em outros projetos subsequentes, por paredes maciças de fechamento, rejeitando a ideia do modernismo tardio de fechamentos apenas em vidro.
Dizia ele que a parede é um evento importante, que separa o interior do exterior. Sua fachada principal é então uma grande parede cega. As aberturas são um elemento contraditório, sobretudo o rasgo vertical, mesmo porque não se trata de uma abertura, mas de um adiantamento do fechamento que acontece adiante com a chaminé. A fachada posterior repete, de certa maneira, a fachada principal. O friso horizontal a meia altura é repetido. As janelas também são semelhantes. Por outro lado, é também contraditório com relação à fachada principal. As águas laterais do telhado, que dão força à fachada principal, são duplamente interrompidas, num primeiro plano, pelo parapeito da varanda, e num segundo plano, por um telhado colocado em sentido oposto. Conclusão. Na lógica apresentada, compreende-se que a arquitetura modernista foi um movimento extremamente ortodoxo, no qual regras e padrões formais foram estabelecidos, uma vez que os pensamentos e opiniões da época buscavam esse funcionalismo na arquitetura. Em contrapartida, o pós-modernismo vem a ser um movimento de ruptura, onde há uma valorização do passado e procura-se trazer novamente às edificações uma maior ornamentação, simbolismo, além de aceitar e considerar as necessidades e desejos do cliente. As obras apresentadas foram as maiores representações dos dois movimentos e abrangem todas as principais ideias que fundamentaram essas arquiteturas.